Terminamos as nossas primeiras 25 questões. Estamos acabando. Vamos lá? Vamos ver o que a questão 30 aqui fala pra gente. Do ponto de vista linguístico, a defesa da norma padrão pelo personagem caracteriza por mais uma questão de língua, né? Cai muito língua. Beleza. Olha só. Não que Pelino fosse químico. Longe disso. Mas era sábio. Era gramático. Ninguém escrevia em Tubiacanga que não levasse bordoada do capitão Pelino. E mesmo quando se falasse em algum homem notável lá no Rio, ele não deixava de dizer, não há dúvida, o homem tem talento, mas escreve um outro de resto. E contraiu os lábios como se tivesse engolido alguma coisa amarga. Então, é um cara muito parecido com o literato, né, que era preconceituoso. Show? Toda a vila de Tubicanga acostumou-se a representar o solene Pelino, a respeitar o solene Pelino, que corrigia e emendava as maiores glórias nacionais, um sábio, né? Ao entardecer, depois de ler um pouco o Soteiro, o Cândido de Figueiredo ou o Castro Lopes, e de ter passado mais uma vez a tintura nos cabelos, a tinta nos cabelos, né? O velho mestre escola saía vagarosamente de casa, muito abotoado no seu paletó de brim mineiro. Encaminhava-se para a botica de Bastos a dar 2 dedos de prosa. Acho que é 2 dedos de prosa, não sei. Conversar é um modo de dizer, porque era Pelino, avaro de palavras, limitando-se tão somente a ouvir, quando, porém, ou seja, está limitando somente a ouvir, né? Quando, porém, dos lábios de alguém escapava a menor incorreção de linguagem, intervia e emendava. Eu asseguro, dizia o agente do corrente, que, por aí, o mestre de escola intervia com mansuetude evangélica. Não diga seguro, senhor Bernardes. Em português é garanto. E a conversa continuava depois da emenda, para ser, de novo, interrompida por uma outra. Por essas e outras, houve muitos palestradores que se afastaram, mas Pelino, indiferente, seguro seus deveres, continuava o seu apostolado do vernacularismo. Então, do ponto de vista linguístico, a defesa do personagem da norma padrão caracteriza o quê? Gente, pensa o seguinte, se tu tá numa roda de amigos, aí tu fala assim, pô, cara, tu é bobão, pô, tu é bobão. Aí vem um cara e fala assim, não é bobão. Você é destituído de intelectualidade. Esse cara é um mala. Ele é chato. Por que ele é chato? Porque ele tá fora da situação. Então, a língua, galera, ela segue uma situação restrita. Por exemplo, se eu estiver num tribunal, eu não vou falar, ô senhor juiz. Eu vou falar, vossa senhoria, pá. Agora, se eu estiver com meus amigos, cara, eu vou falar, cara. Eu vou falar. Porque tá no contexto social de falar errado. Errado. Não existe falar errado. Não existe falar errado. Mas está no contexto social de eu poder falar a língua popular. Sacou? Show. Agora, a defesa do norma padrão pelo personagem se caracteriza por contestar o ensino de regras em detrimento do conteúdo, é o contrário. Ele valorizava muito a regra e rebaixava o conteúdo. Então, ele se preocupava muito de como a pessoa falava, não o que a pessoa falava. Quando a gente fala de conteúdo, a gente está se preocupando com o que a pessoa está falando. Quando a gente fala de regra, a gente está falando de como a pessoa fala. Então, ele não contesta o ensino de regras em detrimento do conteúdo. Ele apoia o ensino de regras, não contesta. Contesta é o ato de contestar, de discordar. Show? Agora, ele resgata valores patrióticos relacionados às tradições da língua portuguesa? Não. A defesa não é padrão nesse personagem, não é um valor patriótico relacionado à tradição da língua portuguesa. Ele só defende, né? Só que isso caracteriza a defesa não é padrão dele? Até pode ser. Vamos deixar B aqui? Vamos deixar B? Vamos deixar B? Vamos deixar? Alguma pessoa pode ter marcado, né? Vamos ver. Ó, adotar uma perspectiva complacente em relação aos desvios gramaticais. Gente, complacente é tipo cúmplice. Ele tá concordando, entendeu? Então ele tá concordando com os desvios gramaticais? Não. Ele, inclusive, corrige toda hora, né? Então isso aqui é absurdo. Invalidar os usos da língua pautados pelo preceito da gramática normativa. Então, do ponto de vista linguístico, a defesa da norma padrão do personagem caracteriza-se por invalidar os usos da língua pautados pelo preceito da gramática normativa. Então, ele invalida
os usos da língua que são pautados pelos preceitos da gramática normativa? Não, é o contrário. Ele invalida exatamente o contrário. Ele invalida o uso da língua que não está pautado pelo preceito da gramática normativa. O que está pautado é o que ele usa. Então não posso marcar a letra D. Entende? Passa a grossura da caneta. E a grossura da caneta aqui, ó, é de 8. Show? Já ensinei no textual que já, Gabriel. Não, pô, tudo não ensinei, né? A live já tá com 3 horas. Né? Mas eu ensinei um pouquinho sim. Beleza. Agora a gente fica entre B e D. B e E, né? Olha só. Do ponto de vista linguístico, a defesa da norma padrão pelo personagem caracteriza. O pessoal tá rindo no chat. Gente, o I foi tipo. O tamanho da caneta foi 8. Foi I de I, não foi esse não. Show? Olha só. Resgatar valores patrióticos relacionados às tradições da língua portuguesa. Algum momento, ele se diz aqui patriota no texto? Não. Agora, olha para cá, gente. Olha para a letra E. Desconsiderar diferentes níveis de formalidade nas situações de comunicação. Olha para o texto. Olha para o texto. Por essas e outras, muitos outros palestradores que se afastaram. Se eles se afastaram, foi porque o cara não estava correto. E ó, o cara tava normal, conversando, o agente do correio, velho, conversando, asseguro nem tá errado. Esse cara vem cá, ó, desconsidera os diferentes níveis de formalidade. Letra E, o nosso trabalho. Beleza? Consegue perceber que tem um padrão nas questões de língua? É sempre alguma coisa sobre níveis de formalidade, sobre variação popular, variação formal, sempre vai dessa forma. Show? Beleza? Acredito que seja total letra E. Exatamente, ele não queria ensinar, o cara só queria ser chato, velho. O cara é chato, enjoado. Vamos lá. Questão 31.